Elisa, tem uma pergunta pra você. Diga. Quem nasce em Milano? Que é? Milanese. Em Bolonha? Bolognese. Em Ivrea? Ivreani. Ivrenese. Não. Pode consultar o livro, Elisa. Esse aí é difícil. Pessoal, quem nasce em Ivrea é Eporediese. Mas por que Eporediese se o nome da cidade é Ivrea? Isso porque eles usam o nome em romano, quando ainda era uma cidade romana que se chamava Eporédia. Então é muito interessante que eles deixam vivo, né, essa história romana, esses resquícios romanos. Então quem vive em Ivrea é Eporediese. Tô virando pátio agora, tô numa piscina infinita. E o interessante é que tem uma queda d'água bem pronunciada e parece que é um rio infinito. É muito bonita a paisagem aqui e a cor da água também é bem diferente, porque vem vários sedimentos lá de cima, lá das montanhas do Piemonte. Inclusive muito legal que lá no apartamento onde nós estamos hospedados tem alguns livros, né? E ontem eu estava lendo um livro sobre a história do Piemonte, Torino. Então eu estava falando que esse rio aqui, na verdade, ele é mais importante que o rio Po, porque ele sim que formou toda a economia também ali de Torino, antes do rio Po. E também ele acabou mexendo muito na geografia da região, porque isso que você falou, ele sempre trouxe sedimentos, né, das áreas mais geladas. Então isso acabou formando lagoas, isso vamos falar de pré-história, né? E esses sedimentos ao longo de muitos anos, isso épocas antigas, né, pré-história. Então é um rio muito importante para o Piemonte e também ele desemboca lá no Po também. E essa região é muito conhecida pela prática de canoagem. Nós vimos em Torino, né, o crianças, pessoal, né, crianças, idosos, várias idades. E aqui também tem escola de canoagem, eles são muito bons nisso. Olha só, gente, que legal, hein? Pertinho do Rio Dora. E ele é forte, bem forte. Ele tem um fluxo de água muito forte em todas as estações do ano, e isso é muito raro. Eles até dizem que é o único rio que tem esse fluxo altíssimo de toda a Itália. Cidadezinha enjoada, né? Porque tem história, tem isso. Eu aposto que muitos de vocês nunca ouviram falar dessa cidade. Nós descobrimos aqui vindo para o Piemonte, porque tem tantas cidades aqui na Itália para se descobrir. E olha só, pessoal, que interessante, esse volume d'água toda que a Elisa falou, aqui já é um outro canal criado quando, Elisa? Ontem? Foi em criado 1400. É um canal medieval que foi criado para navegação mesmo. Hoje ele serve como um canal de irrigação para os campos de arroz que fica ali, logo ali na frente. Muito legal, muito interessante. Mas é impressionante como eles conseguiam fazer lá em 1400 e como também, indo mais atrás, os romanos faziam canais para alimentar suas cidades, as suas colônias. Incrível! A gente tem alguns desejos. Uma é morar em uma cidade ou de lago ou de rios, né? Quem sabe um dia a gente concretiza isso. Não sabemos ainda em qual cidade, mas a gente vai morar ainda numa cidade assim. Porque eu acho que o astral é muito diverso, né? Outro. Tem muitas opções pra gente, né? A gente sempre pensa assim, nossa, nessa cidade eu moraria. Aí a gente vai pra outra, já muda de ideia. A gente ainda não tem a cabeça no lugar para definir. Por enquanto estamos já numa fase longeva de encanto, com todas as belezas que a Itália oferece. E essa tranquilidade toda que a gente vem curtindo aqui na cidade é bem diferente durante o período do carnaval. Aqui é uma cidade carnavalesca, gente. Tem muita coisa, né? Muita atração. Pois é, e eles têm uma tradição também de guerra de arance, que são laranjas.
Isso aí parece uma coisa... Eu sempre fico meio assim com o alimento, né? Que parece um desperdício, não sei se são laranjas já passadas, mas a origem, o que me parece, que é uma coisa assim do povo contra os nobres, isso em épocas medievais, e aí se mantém até hoje essa tradição. E nesse local havia um teatro romano do 1º século depois de Cristo. Existem ainda alguns fragmentos, mas eles foram misturados com a antiga muralha da cidade. E que beleza isso aqui. Aqui atrás a muralha, né? Que também era um anfiteatro romano. E aqui a nossa realidade. É sempre muito gratificante quando a gente caminha, nós encontrarmos lugares que são tão bem cuidados pelos seus moradores, pelos seus condôminos. Aqui essas belas plantas, essas belas flores. Pessoal, é muito interessante porque imaginem, na época medieval e até antes existiam já muitas técnicas para se construir uma muralha ou um teatro romano na época dos romanos, e as técnicas que eles usavam com os tijolos e pedras são fantásticas. Então é muito interessante quando nós nos deparamos a um sítio arqueológico ou a alguma construção medieval que a gente repara nessas técnicas de construção, nessa mescla de pedras com tijolos, com areia também. Aqui, por exemplo, nessa muralha medieval, dá para notar uma técnica muito interessante, que é o uso de pedras e de tijolos. Então as pedras são intercaladas por faixas de tijolos. Se vocês forem reparar também, algumas igrejas, elas têm as fachadas todas em tijolos, mas é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né, nas construções mais modernas. Então são técnicas preciosas que ainda hoje trazem um ar totalmente diferente para a arquitetura. Na hora que nós chegamos, nós pensamos assim, olha, essa cidadezinha deve ser tão pequena, nossa, mas pelo menos pelo rio já valeu a pena essa queda d'água diferente. Aí nós almoçamos, depois fomos andando, estamos andando, e cada lugarzinho que a gente descobre são cantinhos, não é algo específico, é a cidade assim como se estivesse recortada e a gente fosse descobrindo ela aos poucos. Então, para quem gosta de cidades medievais, borgos, cidadezinhas, essa aqui é uma das que a gente indica com louvor. E a Via Francígena, que é uma via muito famosa de peregrinos, também passa aqui pela cidade. Então esses símbolos nos indicam que aqui é parte do roteiro, é parte do trecho da via. E olha só, pessoal, tudo isso que a gente está mostrando para vocês, a cidade sempre teve a sua importância, né? Algumas coisas únicas aqui, mas teve um cara que influenciou todo o destino da cidade, que foi Camilo Olivetti. Vocês lembram do Olivetti, das calculadoras, das máquinas de escrever? Então, no começo do século passado, a cidade se tornou um grande polo industrial devido a esse boom, esse crescimento do setor de TI, né? Que seria da época. Essa família Olivetti influenciou muito os computadores depois. Então, a cidade ela cresceu muito no século passado devido à família Olivetti. Pessoal, e não foi só o senhor Camilo Olivetti, o seu filho, Adriano Olivetti, ele ampliou a gama de produtos da fábrica. Então, ele tornou a fábrica muito mais prestigiosa e muito mais importante para a cidade. Tanto que esse ano a cidade virou Patrimônio Mundial da Unesco. Olha só que legal!
todos que fiquem aqui contemplando toda essa natureza, né? Isso é incrível. Também passam muitas bicicletas aqui, é uma ponte bem larga. É fantástico. Pessoal, que giro maravilhoso nós vemos aqui em Ivrea, na região do Piemonte. Recomendamos que vocês visitem essa região maravilhosa da Itália, pouco falada. É verdade, gente. Não esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem. Isso ajuda muito o nosso canal. Façam igual o Olivetti. Tchau, pessoal!